Fala aí, meu povo! Seja muito bem-vindo ao 11º dia do Devocional. Passamos de uma dezena. Muito bom que você está aqui com a gente, muito bom que você está acompanhando os vídeos. Amo vocês e tudo isso que estamos fazendo é para me ajudar e é para te ajudar a ter uma vida mais perto do Senhor, mais dedicada ao Senhor, mais dedicada a ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, como diz o Salmo primeiro, que esses são os felizes, os bem-aventurados, que são aqueles que meditam na palavra de dia e de noite, tá certo? Um domingão abençoado para você, se é que você está acompanhando diariamente certinho, mas se você não tiver, se não for domingo, não tem problema, esquece que eu falei. O importante é seguir a consistência, como nós falamos, seguir a consistência. E hoje, o texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto que está escrito lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Olha só, existe alguma bondade em nós? Existe alguma bondade em você? Existe alguma bondade no seu vizinho? Existe alguma bondade na igreja? Existe alguma possível bondade em nós? Existe algo bom em nós? Essa é a pergunta. Existe algo bom em mim? Existe algo bom em você? E aí muitos podem dizer, claro que existe, eu sou bom, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Você começa a fazer um paralelo do que é pior, o que é melhor, o que deixa de ser. E eu gostaria de compartilhar com você o texto de Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E Tito capítulo 2, versículo 14 diz: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Tem um texto de Jesus que ele vai dizer, uma passagem que ele diz assim: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, que diremos, pois, do Pai que está no céu também não nos dará o Espírito Santo a todos que pedirem, ou boas coisas a todos que pedirem. O que eu quero dizer é que, se levarmos em consideração alguns textos da palavra, nós vamos entender que até as boas obras que praticamos não é do nosso próprio coração. São boas obras praticadas porque Deus quis que nós praticássemos elas. Deus preparou essas boas obras. Deus preparou esses atos de bondade para que nós a praticássemos a partir dele. Então, até quando Jesus estava na terra, chegou um homem e disse: bom mestre. Ele: bom? Por que você me chama de bom? Bom é Deus. Até Jesus Jesus coloca essa glória, esse motivo de glória, de honra em Deus, não nele mesmo enquanto ele estava aqui nessa terra. Então, qual é o problema de eu pensar que existe algo bom em mim? É eu achar que eu não sou tão mal assim. Romanos capítulo de número 3, versículo 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram, todos nós herdamos o pecado de Adão, todos nós temos males em nossas vidas e todos nós, de acordo com o que Jesus disse, somos maus. Ainda que a gente saiba dar coisas boas, somos maus. Então, atos de bondade, o que eu quero deixar bem claro hoje aqui nessa reflexão que eu tenho no meu coração é que até o que tem de bom em mim não é de mim. Até o que eu tenho de bom é um fluir de Deus. É resultado da presença de Deus. É resultado de um ímpeto divino, de um ímpeto espiritual de Deus para que eu realize algo bom. Então até os meus atos de bondade, que lá em Isaías, é interessante a gente frisar esses textos, mas em Isaías vai dizer que até o nosso ato de bondade diante de Deus é como trapo de imundícia. Até a nossa própria justiça, nossos atos de bondade, nossos atos de justiça diante de Deus não são nada. São como trapos de imundícia. E se você for estudar trapos de imundícia, o que é, você vai ver que nosso não é só não valer nada, mas é valer algo sujo, algo horrível, algo terrível diante de Deus. Então, até os meus atos bons, até minha forma de amar, até minha expressão de amor, ela passa por Deus. Ela é uma expressão que vem de Deus.
A palavra de Deus diz que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Então, achar que nosso caráter tem algo de bom é errado no sentido de que tudo que é bom vem do céu, tudo que é bom vem de Deus. Então, até a parte boa de nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, talvez até mesmo seus atos de bondade sejam ali fagulhas da expressão exata do ser de Deus, do que Deus planejou para nós, do que Deus nos fez para sermos. Mas esses atos de justiça, essas obras boas, elas começam a acontecer de fato quando nós nos dobramos, quando nós estamos à mercê, quando nós nos rendemos à vontade dele. E depois nós vamos ler em outro texto que diz que insista em fazer o bem, lá em Gálatas, capítulo de número 6, vai dizer, insista em fazer o bem, porque se você não desistir, você vai colher os frutos disso. Porque o capítulo 6 de Gálatas vai falar sobre a semeadura, a lei da semeadura, do que o homem semear, certamente colherá. Então, quando, às vezes, e esse é o cuidado que eu gostaria que você tivesse a respeito desse vídeo, e essa é a reflexão desse dia, é que às vezes fazemos atos de bondade para sermos vistos, para recebermos algo. Nossa reclamação em sermos bons, às vezes, é quando não recebemos coisas boas em troca, quando a vida continua nos batendo, quando a vida continua sendo ruim de alguma maneira e nós continuamos sendo os trouxas. E aí você costuma dizer, eu vou deixar de ser trouxa, eu preciso deixar de ser otário, eu preciso deixar de ser bobo, porque as pessoas se aproveitam de mim. Mas a Bíblia vai nos dizer para não desistirmos de fazer o bem, porque em determinado tempo colheremos essa bondade. E a palavra diz que aquele que dá alívio, em Provérbios, também receberá alívio. Então, o que eu quero trazer ao seu coração nesse dia é que não faça ou pratique atos de bondade na expectativa de ser ou visto pelos homens ou receber algo em troca. Porque Jesus disse, se você ama porque você é amado de volta, de nada vale esse amor. Pelo contrário, ele disse, amai os vossos inimigos e abençoai eles, sem esperar nada em troca, lá em Lucas. Porque você então será reconhecido como filho do Altíssimo. Olha a profundidade disso. Amai os vossos inimigos e abençoai a vida deles. Porque fazendo boas obras, praticando as boas obras, as pessoas reconhecerão que somos filhos do Altíssimo. Então, sempre que fazer algo bom para alguém, não espere nada em troca. Se é da parte do Senhor, o Senhor te recompensará. Se é da parte do Senhor e se provém dele a bondade que temos, se provém dele aquilo que temos feito de bom, ele retribuirá a nossa vida. É algo que não faz sentido essa barganha. Não faça barganha com Deus, não faça barganha com o céu. Você pode ser bom aos olhos dos homens e Jesus também vai dizer, se você faz coisas boas para ser reconhecido pelos homens, é só isso que você vai receber. É só o reconhecimento dos homens. Acaba ali. Você não acumula nada no céu, você não acumula nada na glória, como diz a palavra, onde está o teu coração, também está os teus tesouros. Estão os teus tesouros. E aí Jesus vai falar, não acumuleis tesouros nessa terra, onde a traça, a traça corrói, o ferrugem corrói, o ladrão rouba, mas acumuleis, amontoeis tesouros na glória, lá no céu. Então, pense que as suas atitudes de bondade, elas não podem ser para ser reconhecidas pelos homens. Se você faz algo bom, faça porque você é filho de Deus. Faça porque Ele te fez para fazer isso. A palavra diz, como lemos, Ele nos salvou para isso. Ele preparou as suas boas obras antes de todas as coisas. Então já tinha um modus operandi, já tinha uma forma de agir para os filhos de Deus. E Ele vai dizer, faz o bem, sem olhar a quem. Só faz o bem. Por quê? Porque você é filho de Deus. Nós fomos salvos para isso. Nós fomos chamados para isso.
para sermos filhos de Deus, através de Jesus Cristo. Como diz lá em João capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o receber, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Então, Gladson, todos somos filhos de Deus? Não. Todos somos criaturas de Deus. Mas para sermos feitos filhos de Deus, adotados na família de Deus, precisamos passar pela cruz. Precisamos passar pelo arrependimento. Precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, entregar a nossa vida ao Senhor. E daí então recebemos esse poder de sermos feitos filhos de Deus. Amém? Então, eu torço e oro para que nós nos tornemos não pessoas boas, mas que pratiquemos obras boas de justiça, porque Deus é bom e Ele se manifesta através da nossa vida, ainda sendo nós pecadores, pela graça e misericórdia dEle, pelo sangue precioso de Jesus, nós conseguimos fazer coisas boas. Nós só amamos, porque Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Amém? Tenha um dia excelente, parabéns por chegar até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.